Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais Web TV. Estamos fazendo uma edição especial do programa No Tom. Estamos no estúdio da Eclética Centro de Música e uma edição muito especial porque estamos recebendo um grande instrumentista, baterista, Vaney Bertotto, que é uma referência na bateria aqui do nosso estado e por que não do Brasil. Professor em Porto Alegre da Escola Tamborim. Já trabalhou na Bateras Beat em uma série de escolas e vamos bater um papo muito legal sobre bateria, sobre música e aprender um pouco, conhecer um pouco da história dele, e vocês vão ter a oportunidade de ver também esse trabalho sensacional que ele desenvolve com a bateria. Vaney, tudo bem? Pô, tudo bem. Grande prazer poder recebê-lo aqui. Tudo meu. Né? Então acho que para iniciar já vamos diretamente para entender como é que foi o teu primeiro contato, como é que começou o teu contato com música. Né? Então, meu contato com música, eu comecei na música muito cedo, né? Então, na verdade, o meu primeiro contato foi uma coisa engraçada, né? Foi uma história, no colégio onde eu estudava, tinha uma festa junina. Isso em Caxias do Sul? Em Caxias do Sul, sou natural de Caxias do Sul. Tinha uma festa junina. E era tradição aquela coisa de vender rifas e tal para um sorteio, para arrecadar um dinheiro e tal. E eu lembro que a minha mãe comprou um número de rifa. E o meu irmão mais velho, né, ele ganhou um violão nessa rifa lá do colégio da festa junina. Só que ele nunca tocou esse violão. Esse violão estava lá na casa da minha mãe. E eu comecei a me interessar por aquilo ali, mas nunca fui muito, né? Tinha um violão, um Giannini Seresta, eu lembro até hoje. E aí, uns 5 ou 6 meses depois que o meu irmão ganhou esse violão, isso eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. No bairro onde a minha mãe morava, na quadra ao lado, apareceu um professor de violão, começou a dar aula, ele alugou uma sala ali e começou a dar aula ali, né? E aí eu pensei, poxa, né? Mas eu nunca fui lá, até que um dia um amigo de infância falou, pô, Vaney, vamos fazer aula de violão em dupla, né? Vamos, né? Aí fomos lá, a gente se inscreveu e tal, e começou a fazer aula. E foi engraçado que esse amigo que me levou para fazer aula, ele fez um mês de aula e nunca mais, não gostou, e eu permaneci fazendo. Então, o meu primeiro instrumento que eu estudei durante 4 anos foi violão. Dos 10 aos 14 anos eu estudei violão, em Caxias do Sul, né? Então, o start, assim, foi na harmonia mesmo, e o que eu acho que é muito valoroso, assim, que esse instrumentista, ele era um instrumentista nato da música popular brasileira. Então, ao contrário do que a grande maioria começou a ouvir, principalmente com essa idade, aquela coisa de ouvir rock e tal, eu sempre ouvi muito através desse professor, eu ouvia muito música popular brasileira. Então eu já fui inserido nesse meio muito cedo, né? E aí depois as coisas foram se desenrolando, enfim. Mas o meu primeiro contato, meu primeiro instrumento mesmo foi violão, né? E em casa, tu tinha um contato, assim, os familiares, o pessoal ouvia música, tinha o hábito de ouvir música? Então, não muito não. Eu sou o primeiro o músico da família, assim. Até eu fiz uma pesquisa com familiares, depois de um tempo, e não teve notícia de alguém da família que foi músico. Então, óbvio, meu pai ouvia música e tal, mas nunca houve aquele incentivo para esse lado da música. Foi uma coisa que depois, com o tempo, eu fui descobrindo que eu não teria como ser outra coisa a não ser músico, né? Que é uma coisa que eu fui detectando o fator da sensibilidade para o músico. Eu acho que ele já nasce músico, ele não se transforma durante a vida. Então, eu fui descobrindo essa sensibilidade que eu tinha para a música, para uma visão geral de mundo. E então, eu só poderia acabar na arte, né?
E a arte que me chamou a atenção desde o começo foi a música. Mas a gente não tinha esse costume, assim, de a minha mãe ou meu pai me apresentar discos, coisas assim, não. Foi uma coisa que eu fui procurando naturalmente, mas sozinho mesmo, né? Certo. Dizem que não é a gente que escolhe a música, que é a música que nos escolhe, né? Exatamente. Então, isso eu sei porque todos nós, de uma forma ou outra, passamos por isso e é uma verdade, né? É isso aí. É muito forte isso que tem. É verdade. Que tem. Depois, Vanei, tu acabou, então, pelo menos, a primeira vez que eu ouvi falar de ti, como instrumentista, eu era aluno do professor Fábio Schneider em Porto Alegre, se comentava já que tinha um percussionista novo que estava fazendo uns trabalhos legais, então tu já começou, aí tu partiu então para percussão. Como é que foi a entrada da percussão na tua vida? Então, isso aconteceu gradualmente, assim, isso foi... Eu cheguei a fazer shows como violonista, guitarrista, né, que tinha aquela coisa de... Na época ainda tinha aquela coisa do guitarra base e guitarra solo, Sim. né? Tinha essa coisa e tudo. Então, eu fiz alguns shows, mas eu sempre me encantei muito pelo ritmo, né? Eu sempre fui muito... Eu adorava aquilo ali e tal. Aí, eu lembro de um trabalho que eu comecei a tocar com o meu professor de violão, de guitarra, né? Da época e tal. E era um trabalho de música popular brasileira e algumas outras coisas. E um dia o baterista faltou, certo? E aí, ficou aquele, puxa vida, não tenho batera, não sei o que, eu era guitarrista dessa banda. E aí eu falei, não, eu faço. Mas eu não sabia nada. Nunca tinha sentado no instrumento? Nada. Eu tinha, nessa época, eu devia ter, vou te dizer que eu devia ter aí, sei lá, 14 para 15 anos no máximo, né? Então... eu fui lá e tal, mas o que eu fazia? Eu não tinha desenvoltura para tocar, mas eu sabia todos os breaks, os pareando da coisa toda, né? Então, aquele ensaio foi o que me deu o start, assim, que deu o estalo. Não, cara, eu tô no instrumento errado. Só que eu não fui para bateria. Eu fui estudar, eu queria sempre, eu gostava da carga sonora e emocional da percussão, né? Eu sempre fui apaixonado por isso. Então eu comecei eu larguei de vez o violão e fui começar a me inteirar do mundo da percussão. Então isso foi um universo todo que se abriu. E tanto é que quando eu fiz os meus 18 anos, eu fui... a minha mãe até se assustou muito comigo, porque eu falei, mãe, eu tô indo para Salvador. E ela falou, como? Mãe, tô indo para Salvador para estudar música, né? E fui. Eu vendi o que eu tinha e fui para Salvador. Mas tu tinha feito algum contato? Tu tinha algum norte para chegar lá? Sim, eu já gravava para um monte de gente, já atuava bastante. Nessa época eu já estava lá com meus 18 anos, né? Então eu fiz alguns contatos através desse pessoal que eu tocava da música popular brasileira e cheguei no nome do Giba. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas o Giba é praticamente uma entidade em Salvador. O Giba era, na época, ele que fazia os arranjos do Olodum, e ele circulava o mundo, ele tocava com Ney Matogrosso na época até, ele circulava o mundo com uma comitiva brasileira divulgando a nossa cultura. Então ele tinha um embasamento, um conhecimento da percussão brasileira, de como a percussão africana, como o ritmo africano entrou no Brasil muito grande, e era isso que eu queria. Então eu lembro que eu frequentava terreiros até, mas não pela religião, e sim para ver como era a entrada, para ouvir como era a entrada da música afro no Brasil. Anotava tudo, gravava pra caramba, estudava com ele, obviamente. Eu queria entender qual era a atmosfera daquilo, né? Tecnicamente, você vai se virando, você tem muito acesso às partes técnicas, né? Mas eu queria realmente entender mais profundamente como aquilo aconteceu. Então, eu queria vivenciar aquilo. Como que essas pessoas vivem, né? Por que disso, por que de assado e tal. Então eu fiquei lá quase um ano, né? Só estudando a percussão afro-brasileira, que foi alguns ritmos africanos, a entrada dela e algumas misturas, porque lá você tem a cultura africana muito forte, mas você tem uma entrada da América Central também muito forte. Então eu tive acesso às versões da América Central da música africana. Por exemplo, nós temos a versão do samba que veio do semba, que é uma coisa africana.
É uma matriz que ela foi moldada aqui e se tornou uma coisa brasileira. Assim como na América Central tem essas mesmas versões. Se você falar, por exemplo, em Cuba sobre guaguanco, que é um ritmo muito tradicional, os cubanos dizem que o guaguanco é deles, mas os africanos dizem que é do africano. Sim. Então, são versões, são transformações que o ritmo foi tendo conforme ele foi caminhando pelo mundo, né? Certo. Então eu queria isso, né? E aí eu voltei, no caso para Caxias, eu morava ainda em Caxias do Sul, com uma outra visão de música em geral, né? Quanto tempo tu permaneceu em Salvador? Um pouquinho menos de um ano, quase um ano, Sim. né? Fiquei permanecendo assim. E até tu ir para Salvador, tu teve algum treinamento em percussão ou foi totalmente autodidata? Eu tive a maioria foi autodidata, mas eu tive um contato que foi muito interessante com uma figura da música do Rio Grande do Sul, que é o Guto, Guaraná. O apelido dele era o Guaraná. O Guaraná ele era uma mescla, era um batera, percussão, era tudo junto assim. E eu conheci o Guaraná porque nesse trabalho de música brasileira, ele era o baterista que faltou. Ah, sim. Do coisa. Ele que me despertou aquilo ali, entendeu? E o Guaraná ele tinha uma coisa interessante, é que ele tocava muito bem pandeiro. Então só que ele tocava sambas e tal, aquela coisa toda, mas ele transportava coisas que ele tocava na bateria para o pandeiro. Eu lembro de grooves de salsa, que na verdade o nome não é salsa, mas enfim, dentro do movimento musical, ele tocava salsa de pandeiro, eu achava aquilo o máximo, assim, eu achava encantador. Então, ele que meio que me deu alguns nortes, assim, mas da visão dele, antes eu já procurava muita coisa, né, como já tinha o advento da internet, então eu buscava muitas coisas de percussionistas muito famosos, né, brasileiros e de fora, né. Então eu fui meio que tirando o estudo em Salvador e alguns contatos que eu tive com o Guaraná, foi tudo meio que uma procura minha, assim, uma busca minha mesmo, né? Quase que autodidata. Certo. Então no próximo bloco a gente vai entender como toda essa carga de informações, o guitarrista, violonista que se tornou percussionista e foi buscar em Salvador toda essa carga de informação rítmica e essa pesquisa da onde vêm os nossos ritmos, como isso acabou na bateria. Então no próximo bloco vamos acompanhar isso. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Continuando então, segundo bloco do programa No Tom, aqui diretamente dos estúdios da Eclética Centro de Música, estamos recebendo o baterista Vaney Bertotto e estávamos conversando sobre essa longa trajetória musical e artística muito exitosa que a gente acompanha. Então, tu contaste para nós no primeiro bloco todo esse início do teu contato musical, né, passando por uma fase de iniciação no violão, os estudos na percussão, né, em Salvador. E daí, como é que foi essa caminhada a partir daí, Vaney? Como é que chegou a bateria a partir da percussão? Então, mais ou menos pelo ano de 2002, eu resolvi fazer um estudo mais profundo sobre samba, né? Então, nesse período, eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei um período lá para estudar isso. Eu gosto muito dessa coisa do estudo em campo, assim, sabe? Você ir para a origem da coisa, ver como isso funciona, né? Eu nunca fui um cara muito da faculdade de música, dessa coisa mais acadêmica. Eu gosto de ir na fonte, sabe? Eu tenho esse gosto pessoal.
Então, eu, no caso, em 2002, eu contatei, fiz alguns contatos e tal, e eu fui para ficar um período, que eu fiquei um período bem curto no Rio, que eu morei na casa do Robertinho Silva, que é um baterista percussionista, antes de ser baterista percussionista, mesma situação, e que é uma das maiores entidades da música brasileira hoje, vivo ainda, é esse, né? Para quem não conhece, o Robertinho Silva é um baterista que tocou muitos anos com o Milton Nascimento. Milton Nascimento, João Bosco, eu sei, nós conversávamos sobre história, foi um cara que chegou a dar canja com o Miles Davis, né? Quando era vivo ainda. Né? Então, ele é a história da música brasileira, ele tem muita coisa... ele, na verdade, ele é o estereótipo, assim, ele como pessoa, ele é... Se você tentar definir um brasileiro da gema, é o Robertinho Silva, né? Então, ele tem essa coisa da malemolência, da malandragem do brasileiro levada para o lado bom, assim, usado para música, para versatilidade musical. Então, eu fiquei um período lá, morando na casa dele, ele disponibilizou um quarto para eu morar, né? E eu queria vivenciar aquilo, né? Vivenciar a atmosfera toda ao redor daquela coisa do samba, do morro, de entender o porquê das coisas, não somente o ritmo ou qual é a célula disso ou de assado. Eu queria entender por que as pessoas gostam de samba, por que o samba ele se cria muito nas periferias, por que o samba está nas regiões quentes do país, certo? Por que o samba tem essa malandragem, essa malemolência? E eu fui me dar conta, um tempo vivenciando isso, que o samba é o retrato da vida do brasileiro, né? Porque o samba é aquela coisa com bastante swing, com bastante malandragem, com bastante dinâmicas, porque a vida do brasileiro é isso, né? Nós, como brasileiros que vivemos aqui no Brasil, a gente sabe que essas intempéries todas que acontecem, a gente tem que ter muito jogo de cintura para ir vamos levando um dia após o outro. É muito instável, né, a vida do brasileiro. Então, isso reflete na nossa música, né? Sim. Então, eu a entendi necessidade do brasileiro de ter que se adaptar a diferentes realidades, de ter que improvisar para conseguir fazer tudo funcionar. Exatamente. Então, isso reflete diretamente, né? No caso, no samba, que acho que é a maior manifestação musical do Brasil. Então, eu consegui perceber isso, sabe? Pegar o tino de esses porquês meus foram respondidos através disso, e, enfim, esse é um papo que levaria dias, horas para ficar falando isso aí, mas é por aí, mais ou menos. Mas eu quero botar um parênteses. Como é que funcionava? Por exemplo, o Robertinho Silva estava em atividade enquanto tu estava lá com ele. Sim. Então tu acompanhava o dia a dia dele, tu ia junto com ele para algum trabalho? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Eu vivenciava... Eu lembro de uma ocasião em que eu estava na casa dele e tal, e ele era próximo era o aniversário da mãe dele, na época ainda era viva, né? Era o aniversário da mãe dele, e ele falou, pô, vou almoçar na casa da minha mãe, só que a mãe dele morava num morro e era complicado de subir no morro, assim, né? Então, ele me convidou, eu fui junto, obviamente fui junto, fui acompanhando e tal, e foi um perrengue para subir no morro, né? Porque você tinha que ter a permissão do dono do morro para subir e tal, e aquela rapaziada toda de metralhadora e tal, mas foi uma coisa um pouco assustadora, assim, mas que é a realidade deles, né? A realidade deles é essa, pelo menos da periferia, né? Isso é normal, assim, eles convivem com isso de uma forma assustadoramente normal, digamos assim. E como o Robertinho, ele veio ele veio de uma família muito pobre mesmo, né? Então, a mãe dele, na época, ainda morava no morro e tal, e essa coisa toda. Então, mas eu vivenciava, assim, eu ia ver alguns trabalhos que ele estava fazendo, e tinha tinha grupos de percussão em que eu participei, mais por participar mesmo, mas eu tinha o meu estudo com ele, né, que era a coisa da história do samba, das malandragens, das coisas, porque o Robertinho, tem muita gente que não sabe, é um dos... Talvez seja o único ou um dos únicos caras vivos que
participaram da construção das levadas de escola de samba como elas são hoje, né? Então, tem uma boa parcela aí na música brasileira, né? Tu estava lá pronto para absorver tudo isso, exatamente, né? Tanto o estilo de vida, e tentar entender de onde surgia tudo aquilo. Isso aí. E incorporar no teu conhecimento musical. No meu conhecimento. Que aí, a partir dali, um pouquinho depois que eu voltei, que eu fui de vez para a bateria. Aí é que aconteceu a minha mudança. Até então, eu até brincava alguma coisa, mas por exemplo, eu estudei, nós anotávamos muitas levadas que são meio que escondidas nas escolas de samba, por exemplo. Levadas de samba que são que no todo você não consegue perceber elas muito. Umas células que estão misturadas dentro daquela construção. Mesmo. Exatamente. E aí, a partir daí que eu fui começando a ter uma outra história, que na verdade, a minha ida para a bateria foi quando apareceu alguns trabalhos. Eu tocava num trabalho, em Caxias ainda, com um cantor chamado Dan Ferretti e com um violonista chamado Lázaro Nascimento. Nós fazíamos muita coisa de trio. E eram 2 violões e percussão. E aí começaram a aparecer alguns shows em que foi colocado um baixista e era para ser feito de bateria. Eles falaram, pô, por que você não faz de batera, né? Conhece todo o repertório e tal. E eu disse, cara, mas eu não... meio que relutante fui fazer de bateria, né? E fazia, porque a musicalidade, ela pode permear por todos os instrumentos, né? Sim. Claro que eu não tinha técnica, aquela coisa, mas tocava e tal. Aí, a partir dali, que eu comecei a pender pro lado da bateria. E aí, um ano depois, eu comecei a realmente estudar o instrumento mesmo, assim, a fundo mesmo, né? A partir daquela situação ali. Quem conhece o teu trabalho, já acompanhou, o pessoal vai ter a oportunidade de acompanhar. Nós vamos deixar alguns links, né? E vamos rodar alguns vídeos. Vai conseguir perceber isso, que eu acho que é um grande diferencial. O fato de tu ter sido um percussionista, ele te dá uma sensibilidade diferente. O fato da pessoa manusear o instrumento com a mão, saber tocar um pandeiro, e depois transportar isso para a bateria, né? Então, isso aparece muito, né? Eu sempre tive essa coisa de transpor os ritmos e a forma percussiva de tocar no instrumento. Eu gosto de soar percussivamente. A gente estava batendo papo antes e conversando que eu sou um baterista mais tamboreiro, né? Eu gosto do tambor, eu não sou aquele cara muito prato, assim, eu gosto do tambor mesmo, da força que tem o tambor. Então, a maioria dos meus ritmos, do meu fraseado, ele é todo pensado como linhas de percussão, né? Sim. Que, claro, aí fica uma sonoridade diferente justamente porque eu estou aplicando células ou ideias ou texturas, dinâmicas, sonoridades de percussão, porque um tambor ele não tem somente o som central dele, tem vários sons em um tambor só. Então eu gosto de tentar levar ao extremo essa sonoridade e buscar sons que tradicionalmente não é da cultura baterística, né? É uma coisa, por mais que uma bateria seja uma junção de tambores, né? Mas soar muito percussivo, assim, com as ideias e as texturas sonoras que passam pela minha cabeça, tentar passar para a bateria, né? Então eu gosto disso, graças a Deus eu achei a minha identidade musical na bateria muito cedo, né? Eu já passei por várias ideias baterísticas, mas eu sempre voltava naquela coisa percussiva, sempre dava a volta e caía ali, até o dia que eu entendi, cara, essa é a minha essência, é isso que eu sou, a minha assinatura é essa, né? Então é por aí, né? Certo. Não, e eu acho que é um grande diferencial mesmo. Por exemplo, assistindo alguns vídeos do teu trabalho, porque aqui em Porto Alegre, onde tu trabalha mais há algum certo tempo, né? Isso. Os trabalhos que a gente acompanha, pelo menos que eu acompanho, são com cantores e compositores mais da região, do estado, né? Que transitam entre a música tradicional gaúcha com música brasileira e às vezes até com música latina, no caso do Rodrigo Munari, que é uma orientação mais salsa, mais América Central. É isso. Né? Isso aí. Mas tu consegue também, digamos assim, nos trabalhos da Shanna Miller
em trabalhos, digamos assim, mais gaúchos, também jogar um pouco dessa mistura brasileira que tu tem, que também vem do samba, que vem de toda essa mistura, né? E fica muito legal. Então, eu acho que é um diferencial, né? Ah, com certeza. Eu tento soar o mais versátil possível e eu sempre vou colocar o molho que eu gosto ali naquela situação. Então, o fato, por exemplo, do Rodrigo e da Xana é interessante porque a nossa cultura da América do Sul, principalmente a cultura americana, ela é muito rica. Só que a gente tem o costume de olhar sempre para América do Norte, né? Sempre Estados Unidos, aquela cultura do jazz, blá, blá, blá. Mas, poxa, a gente tem muita coisa boa aqui na volta da gente. Então, eu gosto muito e eu não sou um cara purista. Assim, se eu vou tocar uma chacareira, tem que ser só aquela chacareira original. Bicho, se eu puder misturar samba, se eu puder misturar songo, se eu puder misturar baião, maracatu, e aquilo agregar para a música, maravilhoso. Eu gosto dessa sonoridade porque aí além de eu estar dando a minha assinatura, eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo uma cópia, eu tô criando entre aspas, né, porque hoje em dia, né, todo mundo faz tudo, né, mas eu tento fazer aquele groove, aquele ritmo com o meu pensamento musical, sem estar dentro de um cercadinho, assim, eu tenho essa liberdade e também, obviamente, que com limitações, né? Eu não vou pegar e descaracterizar completamente, mas às vezes se você pegar um groove e você alterar um pouquinho uma célula, você já tem uma atmosfera completamente diferente, né? Então, o bacana é que dentro da carreira da Xana Miller, por exemplo, que é uma coisa mais América do Sul, Argentina, Uruguai, essa coisa, eu tenho um bom espaço para usar isso, os elementos, junto com os meus elementos brasileiros, óbvio, e do meu estudo africano. Eu tenho um bom espaço para isso. E com o Rodrigo Munari, é muito bom, porque daí é uma coisa mais América Central mesmo. Apesar de ter coisas mais sulistas, é uma música brasileira com pitadas da América do Sul, assim. Então tem bastante liberdade pelo fato de nós sermos um trio de instrumentistas, porque tirando, vamos dizer assim, o Rodrigo, né, são 3 instrumentistas, piano, contrabaixo e bateria. Então a gente eu tenho que tentar fazer só o mais percussivo, preencher os espaços. Então eu tenho muita liberdade para criar coisas. Sim. E isso eu particularmente adoro, né? Claro. Daí posso colocando coisas, né? Então, para encerrar esse segundo bloco, vamos rodar um vídeo do Vaney, para vocês terem um pouco da ideia desse trabalho, qual é o resultado musical dessa mistura toda, desse conhecimento, dessa jornada, e como isso se transmite em termos musicais. Acompanhem aí.
dá para negar que a aparência conta muito na hora de causar uma boa primeira impressão. Cuide do seu visual na Barbearia do Luiz, com corte de cabelo e barba que traduzam sua personalidade e atitude. Afinal, sua aparência é o seu grande cartão de visita. Amigos e amigas da Conecta Mais Web TV, então estamos indo para o terceiro e último bloco do programa No Tom, aqui na Eclética Centro de Música, entrevistando o baterista Vaney Bertotto. Vamos agora, nos blocos anteriores a gente teve um panorama de como é que foi a formação musical dele, né? De como é que ele se tornou um baterista através da passagem por outros instrumentos e viagens e conhecimento de muitos artistas. Então agora vamos falar um pouco sobre o trabalho do Vaney já em Porto Alegre. Trabalha na Escola Tamborim, Escola de Música e Escola de Bateria. Exatamente. Né, juntamente com o Marquinhos Fê e o Luke Faro. Isso. Né, isso aí. que são 3 vencedores do Batuca. Exatamente. Né? Aí... O Rio Grande do Sul é um grande, digamos assim, talvez um celeiro de vencedores de Batuca, Exatamente, né? Então, a história da Escola Tamborim, que é uma escola especializada em bateria, né? Ela só tem aulas de bateria, certo? A história da escola, ela vem a fechar com a minha história com o Batuca, né? O Batuca, para quem não sabe, né, chama Batuca Drum Festival. Ele é o maior festival de bateria que tem no Brasil e ele premia anualmente um baterista num concurso de bateristas, né? Eu fui premiado em 2004. Ele é organizado pelo Instituto Vera Figueiredo, né? Isso, pela Vera Figueiredo, exatamente. É um festival enorme, é muito bacana, muito respeitado. E então, o que aconteceu? Eu tenho uma amizade muito grande já com o Marquinhos Fê e com o Luke Faro há muito tempo. E eles dois também foram ganhadores do Batuca, né? Se eu não me engano, o Luke em 2007, o Luke em 97 e o Marquinhos foi em 98 e depois teve o Batuca Master, que foi um ano em que teve todos os ganhadores um contra o outro. E aí o Marquinhos venceu junto com o baterista carioca, que é o Rafael Barata, né? Então, a gente uniu forças, na verdade, né? Como a gente tem um pensamento de estudo, de abordagem musical, de aprimoramento muito parecidos, nós resolvemos juntar as nossas ideias e formatar isso numa escola, né? Que é a Escola Tamborim. Ao invés de cada um para o seu lado, a gente resolveu unir forças, né? Essa escola, ela tem 8 anos, né? Ela já tem 8 anos e eu estou morando, eu estou residindo em Porto Alegre atualmente, eu tô em Porto Alegre há 13 anos, se eu não me engano, que eu estou lá. Então a gente formatou essa escola e eu venho trabalhando na área didática já há um bom tempo, né? Eu gosto, é uma coisa que eu gosto do ensino e tal, e de capacitar a gente costuma dizer na escola que quem vai lá na escola vai estudar bateria, independente do estilo que você vai tocar. Não interessa se você gosta de rock, se você gosta de samba, se você gosta de valsa, não interessa. Você vai tocar bateria, né? Depois cada um tem seu estilo e vai aplicar. Mas você tem que ter uma excelência no instrumento, né? Você tem que ter um conhecimento daquilo ali. Então, a gente resolveu fazer isso, né? Nessa área do estudo que nós 3 damos aula há muito tempo já. Enfim, né? Aí seguimos aí com essa ideia inicial que foi do Batuca, que foi essa união do Batuca, né? Então isso acabou dando uma boa credencial à escola, né? Já que, como você falaste antes, o Rio Grande do Sul é um celeiro de vencedores do Batuca, porque o Rio Grande do Sul tem muitos bateristas bons, né? Tem muita gente boa que veio dessa... É uma cultura que começou a explodir muito através de Argos Montenegro, seu Clóvis Ibanez, o Kiko Freitas. O próprio Zé Montenegro, um pessoal que vem já batalhando, vem abrindo trincheiras, né? nessa caminhada rítmica e nós somos a continuação disso, né? Eu digo todos nós bateristas do Rio Grande do Sul, porque a gente tem essa essência muito forte, né? Então, e tem uma outra coisa que eu acho interessante comentar, que normalmente os bateristas gaúchos, ou os que eu
acho bacana, assim, que eu gosto, ele soa um pouco diferente do baterista brasileiro. Nós somos brasileiros também, obviamente, Sim. né? Mas é que a gente tem aquela coisa muito da cultura do argentino, né? Aqui. Então, o baterista gaúcho, ele é bastante ternário, assim, ele tem essa coisa do 6, do 3. Do bumbo legueiro. Esse balanço. E o restante do Brasil, não que o Rio Grande do Sul também não, mas o restante do Brasil soa bastante em semicolcheias, né? Em 4 notas por tempo, que é muito característico de samba, e baião, enfim. Então, o baterista gaúcho, normalmente, ele tem essa malemolência do swing do ímpar, né? Então, já são, acredito que 1, 2, 3, acho que são 5 ou 6 ganhadores do Batuca são gaúchos, né? Então, poxa, isso a nível de Brasil inteiro, né? E não foram tantas edições assim do concurso. Então a gente está muito bem representado. Muito né? bem representado. Outra coisa que eu acho interessante são os eventos que vocês fazem, né, de trazer masterclass com bateristas incríveis, né? O Ari Henning, vocês trouxeram, o próprio Robertinho Silva, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar, não sei se tu vai lembrar, a primeira vez que eu te encontrei foi no do Cuca Teixeira. Cuca Teixeira, Quem claro. foi junto com o Dionísio, baterista do Renascentes, que é teu aluno, Isso, né? isso aí. Eu já conhecia porque eu tinha gravado na Tech Audio, que é onde vocês trabalham. Isso. E é muito legal, então, tipo assim, o Ricardo Arenhal te emprestou a bateria pro Cuca tocar, então tava toda a comunidade baterística, a galera trocando experiências, assim. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é incrível, né? A ideia da escola é justamente unir todo mundo. Eu vou ser bem sincero agora falando assim, a gente trouxe Dave Weckl, trouxemos... Eu tive no Dave Weckl também, incrível. Que dispensa comentários. Sim. O Will Calhoun, que é o batera de uma banda chamada Living Colour. Living Colour. Trouxemos vários bateristas brasileiros, trouxemos a Vera Figueiredo, Dudu Portes, o próprio Robertinho Silva, o Cuca Teixeira, o Cezinha, que é talvez o maior batera de estúdio do Brasil. Enfim, tem outros nomes que eu não vou conseguir citar todos, porque a gente nunca ganhou dinheiro com isso, por exemplo. A nossa ideia era juntar o máximo de bateristas possíveis para a gente trocar ideia com todo mundo, assim. Tanto é que os workshops que a gente fazia, com exceção do workshop do Dave Weckl, que era uma coisa um pouco maior pelo nome que ele tem e tal, todos os workshops eram feitos dentro da sala do estúdio. Ou seja, você estava praticamente sentado do lado do baterista que estava tocando, que estava ali, no caso, fazendo o evento, né? E o bate-papo sempre foi descontraído porque fica aquela coisa assim, o fulano... Cara, são pessoas iguais a nós, todo mundo é igual, todo mundo tem o seu ponto fraco na batera, todo mundo tem aquela coisa, sabe quanto pesa a sacola de ferragens, todo mundo, né, sabe a pele soa tal, é tudo a mesma coisa. A diferença é que tem, enfim, nomes que a gente vai começando a acompanhar mais, que estão no cenário nacional. Então o nosso intuito sempre foi unir a classe baterística, que, olha, vou me atrever a falar que eu acho que dentro da classe musical em geral é a classe mais unida. São os bateristas, né? Sim. Que, olha, falo por mim, né? Mas é difícil, assim, eu ir numa cidade que eu vou tocar e, eu preciso de uma estante. Cara, você acha sempre o batera que te empresta numa boa, que vai... Tá todo mundo sempre querendo se ajudar, assim, sabe? Acho que talvez porque o nosso instrumento seja o mais complicado de transporte e coisa assim. Todo mundo tem um certo... digamos assim, compreende a dificuldade do colega. Exatamente. Então, é meio que virou uma parceria geral, assim, e graças a Deus a gente, tem muitos bateristas amigos e que fazem parte e que nos ajudaram também com esse movimento da tamborina. É muito legal esse trabalho. Essa vez que eu fui, eu pude, por exemplo, perguntar para o Cuca Teixeira, frente a frente, uma dúvida, e ele me respondeu olhando para mim. É isso aí, né? Exatamente. Então, ele ia tocar, eu acho que com a Maria Rita, isso no aí. mesmo dia, e o cara se dispôs a passar umas horas ali. Então, é muito legal isso, realmente, né? Vanei, eu gostaria também de aproveitar que tu está aqui, né? Passou a tarde dando aulas aqui na escola, né? Eu acho que é legal também que uma série de pratenses aqui, o pessoal da cidade teve oportunidade de entrar em contato direto com um grande professor como o Vanei, adquirir um pouco de conhecimento. Esperamos que tu volte mais vezes, né? Aproveitar esse contato.
Eu gostaria que a gente vai encerrar esse bloco deixando algumas imagens do workshop que o Vaney realizou aqui no Arnaldo Bar, né? No domingo foi realizado com uma presença legal de pessoas e foi um evento com muito sucesso e muito legal. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os bateristas ou para os músicos em si, aqui de Nova Praia e região, uma mensagem sobre o que tu acha da importância da música e, digamos assim, um incentivo para que os jovens que estão agora entrando em contato com esse mundo fantástico da arte, por que isso é tão bom? Qual é o grande barato disso tudo? Bom, antes de eu deixar essa mensagem, eu queria dizer que foi muito bom ter vindo aqui, né, para Nova Prata e tal. A tarde de aulas foi fantástica, o workshop foi super bacana, a receptividade de vocês fantástica também. Eu lhe falei antes ali, poxa, obrigado pelo empenho, sabe, pela coisa de fomentar um evento. A gente sabe que hoje em dia não é fácil, né, movimentar um monte de gente, movimentar uma estrutura para trazer uma pessoa e tal, mas eu sei valorizar isso, eu sei porque eu sei de onde eu vim, né, eu sei quanto é difícil fazer isso e poxa, a forma que você me recebeu aqui, enfim, as pessoas que vieram fazer a aula e tal, muito bacana, assim, sabe? Isso é o que realmente gratifica, assim, sabe? Essa coisa o interesse das pessoas pela busca do conhecimento, sabe? Porque na essência é isso, sabe? A busca pelo conhecimento, né? E eu acho que de mensagem, eu vou te dizer que não é fácil. A vida musical, ela não é fácil, mas ela é mais difícil para quem não acredita, né? Entendeu? Então, eu sempre acreditei no meu sonho, eu sempre acreditei naquilo eu sempre soube o que eu ia ser, né? É óbvio que, como em qualquer outra profissão, tem os momentos de alta, os momentos de baixa. Mas o prazer que eu tenho para tocar, eu não conseguiria fazer outra coisa. Eu me realizo sentado nesse instrumento aqui, eu me realizo conversando sobre música. Então, eu sou uma pessoa que saí de uma cidade do interior, que é Caxias do Sul, certo? Que fui fazer as minhas andanças pelo Brasil, fui para a capital e tô levando a minha vida através da música, né? E isso tem me feito conhecer pessoas incríveis, bater papos, trocar informações, conhecer culturas muito bacanas, e só depende da gente, entendeu? Só depende da gente. O que eu quero dizer também é que nada cai do céu, tudo se serve de mensagem. Poxa, quer tocar, procura um professor, te aplica, estuda, que as coisas começam a vir naturalmente, sabe? Não é uma coisa do dia para a noite, como qualquer outra situação, qualquer outra profissão ou qualquer outra arte, ou enfim, né? Mas é tão gratificante, e se a gente levar a sério aquilo ali, a gente vai colher os louros daquilo ali no futuro, né? Então, eu vou dizer que eu sou realizadíssimo com o que eu faço, e tomara que todas as pessoas para quem eu estou falando, que têm interesse, venham a sentir a mesma sensação que eu sinto tocando, porque é uma sensação que eu acho que é única, né? Para mim, pelo menos, ela é única. Com certeza. É isso aí. Concordo. Muito obrigado, Vaney, pela disponibilidade, pela parceria. Estou sempre à disposição. Agradecemos a Conecta Mais pela parceria de realizar essa entrevista com o Vaney. Espero que vocês tenham gostado. E segue então imagens do workshop que foi realizado no Arnaldo Bar no domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães. Certo, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Então, eu toco usando isso o tempo inteiro.
coisa fica toda molenga, né? É justamente isso que eu batalho muito em usar. Que aí você pode usar no ternário e quando são 4 notas por tempo, né? Aí é só a partir disso. Ou se eu for botar num groove simples. Olha a sensação que bacana que fica. Mas sempre 4 notas por tempo. Só tem 4. Jogar mais pedaladas dentro da onda, né? Não vou inventar qualquer coisa. Isso é um ritmo, né? Tô falando, não é um solo.